Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje com números sobre o desemprego. Novos dados apontam para o aumento da taxa, que subiu para 32,4%. Isto a contar do último trimestre de 2023, ou seja, 7 em cada 10 pessoas que entraram para a idade adulta estão desempregadas. Há mais de 3 milhões de jovens entre os 15 e 24 anos desempregados em Angola. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. Segundo o relatório de indicadores de emprego e desemprego, a população desempregada comparada ao último trimestre de 2023 aumentou para mais de 5.646.000 pessoas, ou seja, 7 em cada 10 pessoas que entraram em idade ativa caíram no desemprego, o que se traduz numa taxa de desemprego de 32,4%. O aumento persistente do desemprego em Angola pode ser explicado pelo lento crescimento econômico do país. Trata-se de uma situação relacionada à queda da demanda interna, não é? Que foi a base de sustentação do crescimento robusto experimentado pelo país até meado da última década. O lento crescimento gera uma conjuntura de incerteza, a qual, por sua vez, afeta o investimento, reduzindo a geração de emprego. A dificuldade do país na retomada do crescimento acelerado e de redução do nível de desemprego tem a ver com uma questão estrutural. Nas áreas rurais, os homens estão representados em maior número, sendo 61,6% a 59% para as mulheres. O setor informal continua a ser o que mais emprega, principalmente as mulheres, que, segundo os estudos, estão representadas em 88,5% para 70,7% de homens. Os grupos etários entre os 35 a 44 anos e 45 a 54 anos estão em maior número de pessoas empregadas e muitos destes trabalham em áreas como agricultura, caça e pescas. Na ótica do analista, apesar dos esforços empreendidos, muito ainda deve ser feito para mudar o quadro. A adoção de novas estratégias seria a aposta mais acertada para a geração de empregos. A redução do desemprego no curto prazo depende principalmente da política fiscal. Uma desoneração tributária, por exemplo, pode oferecer um alívio financeiro para as empresas, o que pode melhorar as expectativas do mercado e levar a uma retomada dos investimentos. Os efeitos dessas medidas incidem especialmente sobre o desemprego cíclico, aquele nível de desemprego associado à conjuntura. Paralelamente a isso, no longo prazo, a redução do desemprego depende da ocorrência de um ajuste ou mudança estrutural que consiste em 3 processos. O primeiro tem a ver com uma mudança na base produtiva, que possa aumentar a participação das indústrias de médio e alto conteúdo tecnológico na composição do PIB. Por outro lado, em segundo momento, é necessário um ajuste na estrutura de mercado que possa melhorar o grau de concorrência ou competitividade entre as empresas. De recordar que até o último trimestre do ano passado, a taxa de desemprego estava situada em 31,9%. Giração Jornal sexta-feira, outros destaques, projetos sociais. Ministro das Obras Públicas avaliou hoje no Icolibengo o nível de execução. Mochico ganha nova central e mais famílias poderão beneficiar de energia elétrica. Doenças cardíacas reumáticas, debates no primeiro conclave angolano que juntou em Luanda especialistas nacionais e estrangeiros, terminaram hoje. Desafio: Angola assume a presidência do Comitê da ONU, encarregue por questões ligadas à África Central. Audiências na Cidade Alta. Altos responsáveis foram hoje recebidos pelo Presidente da República. Destaque para o representante da ONU para a África Central. Emirados Árabes Unidos, perspectivas de novos investimentos em Angola. Setor do turismo está no centro das atenções. Reportagem da semana: alternativas na busca de uma saúde melhor, desenvolvimentos sobre a medicina tradicional. Destaques da atualidade internacional e novidades do apaixonante mundo do desporto. É o melhor da informação. Bem-vindo ao Giração Jornal.
Luz do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Pela situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar Ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Esteve hoje em jornada de campo o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. A missão foi de avaliação e constatação. O ministro foi ver como andam as obras de alguns dos principais projetos sociais no Icolibengo. Destaque para a construção de moradias sociais e estradas. Das 1.500 residências estão em fase de acabamento na localidade de Ungolome, cerca de 100. A empreitada arrancou em outubro do ano passado, mas as chuvas que se abateram por Luanda contribuíram negativamente para o avanço do projeto. Como todos nós sabemos, tivemos grandes quedas pluviométricas a nível do país, que tornou um pequeno constrangimento no avanço da empreitada. Nós estamos a fazer a reprogramação dos cronogramas para, pelo menos, até no princípio do segundo semestre de 2025, começamos a acomodar as famílias aqui numa situação condigna. No local, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação apresentou preocupações relacionadas à qualidade do solo da zona, onde está a ser construído o projeto que vai contar com 4 escolas, 2 primárias e 2 secundárias, um posto médico, um posto de polícia e ainda uma quadra polidesportiva. Estão também previstas para a funcionalidade do projeto. Dungolome, Carlos Alberto dos Santos e a comitiva que o acompanhava se deslocaram até o troço Catete Maria Teresa, onde está a ser realizado um trabalho de reabilitação da via. Num total de 53 km de estrada, os trabalhos decorrem a bom ritmo, como fez saber o governante. O ministro reconheceu, no entanto, que se houvesse mais disponibilidade financeira, a realidade dos trabalhos seria outra. Reparar algumas passagens hidráulicas, que são 13, construir novas passagens hidráulicas, que são 17, leva o seu tempo. Nós queremos é fazer um trabalho bom, não fazer um trabalho às pressas, mas o principal é que devemos aproveitar no limite máximo esta época seca, porque há determinados trabalhos que só se fazem nessa época seca. Nós temos hoje o dobro da execução física em relação à execução financeira. Não deve, como disse antes, não deve ela, e o comprometimento com a empresa é isto, não deve ela constituir motivos para que a obra pare. Na localidade de Cabire, local onde estão em construção 1.500 casas para o realojamento das famílias que se encontram na zona central do Zango, o ministro recebeu informações otimistas, segundo as quais, até finais de julho deste ano, estarão prontas as primeiras residências. Otimismo esse que chamou a atenção do responsável público. Há uma previsão da parte do empreiteiro, começar com as primeiras 150 casas e depois graduar isso para o primeiro quarteirão, que são 453 casas. Portanto, acredito que dentro daquilo que é o programa do empreiteiro, eles vão tudo fazer e nós estaremos aqui para controlar, conferir e ajudar de modo que isso aconteça. Acredito que vamos entregar algumas casas sim, mas o número, por isso é que eu disse que podemos estar a jogar muito que é para cima, teremos que fazer as coisas bem, com calma e como eu também quero aproveitar-se bem o tempo seco, mas fazermos as coisas bem para entregarmos casa condignas para as populações que já sofreram muitos anos, não é? Foram muitos anos, hoje estão em tendas, algumas delas na zona do Zango. Nungolome, o solo não é dos melhores, razão pela qual Carlos Alberto dos Santos entende que, se necessário for, parte das residências daquela localidade poderão ser edificadas em Cabire. O primeiro terreno é mais acidentado que este e o tipo de solos também não é que não pode ser feito, mas dá um trabalho maior que este. Temos que fazer empréstimos dos solos. Vimos que nesta área temos uma possibilidade ainda de expansão que podemos sim
parte das casas que estavam projetadas no outro lado, nas 1.500 casas do outro lado, passarem elas para aqui. Daqui para frente vamos continuar a acompanhar e apoiar essas ações do Executivo com incidência na nossa província. Qualquer uma delas é importante para a província de Luanda porque virá resolver situações muito prementes. Aqui onde nos encontramos, caso as 1.500 residências estejam prontas e disponibilizadas, iremos resolver o problema da conclusão da via que dá ao Zango 3, do Zango 3 ao Zango 5. Quando concluídas, as 1.500 casas do Ngolome serão entregues às famílias que habitavam no perímetro do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto, ao passo que no Cabire irão residir as famílias que se encontram na zona central do Zango. E a província do Mochico ganhou uma central fotovoltaica e mais famílias poderão beneficiar da energia elétrica. O empreendimento foi inaugurado hoje pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. A população do Luena vai deixar de depender das energias térmicas com a inauguração do novo parque solar fotovoltaico nesta sexta-feira, depois de 2 anos de execução, com a capacidade de 26 megawatts para abastecer 172 mil pessoas. Com a entrada em funcionamento do parque fotovoltaico, vai alargar o fornecimento para a população na província. Uma nova central de energia com conceito inovador e tecnológico de referência, que a partir daqui vai começar a produzir cerca de 25,334 megawatts. Este projeto vai permitir alargar o fornecimento de energia elétrica no casco urbano e periurbano da nossa cidade, bem como ajudar a resolver e diminuir as interrupções que se registram no sistema de distribuição atual. O empreendimento orçado em 36 milhões de dólares prevê uma poupança de 19 milhões de litros de gasóleo por ano. O retorno de poupança é garantido em 7 anos. Só aqui na cidade de Luena estamos a prever uma poupança de 19 milhões de litros ano. Significa, grosso modo, cerca de 5 milhões de dólares de poupança anual. Por essa razão é que nós concluímos que este é um projeto viável, uma vez que só com o resultado dessa poupança de combustível nós conseguimos pagar este projeto em cerca de 7 anos. Além deste projeto, ora inaugurado, está também em curso o projeto de eletricidade para 12 localidades. É importante também referir que está em curso uma segunda fase deste amplo programa que se chama Parques Fotovoltaicos de Angola. E esta segunda fase abrange também a província do Mochico. Estamos a falar de 12 localidades. Ao Leua, que não vai ter um parque solar, mas que vai ter uma ligação por extensão de rede, uma vez que está próximo do sistema elétrico. E depois há as outras, que são o Luau, onde tivemos a oportunidade de estar este ano presentes no lançamento da pedra, se os embaixadores também nos acompanharam nessa cerimônia, o Kazombo, Cameia Lumeje, Lumbalangimbo, Aquenga, Mussuma. O projeto trará benefícios nesta região no ponto de vista social e econômico. Encerrou hoje mais um ciclo de capacitação para quadros do setor da saúde e que foi facilitado por especialistas internacionais em cardiologia. O primeiro conclave angolano de doenças cardíacas e reumáticas decorreu no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e valeu para a troca de experiências entre profissionais. Estratégias para a redução das intervenções cirúrgicas resultantes da doença cardíaca reumática, que é causada por uma lesão nas válvulas e músculos cardíacos que surgem a partir da inflamação e cicatrizes derivadas da febre reumática, dominou as atenções dos 70 profissionais de saúde entre angolanos e estrangeiros. Extremamente importante para definirmos estratégias africanas relacionadas com o nosso próprio ambiente e com as condições que temos nos nossos países que possam reduzir o flagelo que é o elevado número de mortes, o elevado custo para o Serviço Nacional de Saúde, o elevado custo para as comunidades e para as famílias,
que uma criança com cardiopatia reumática representa. E também precisa ser feito um tratamento de prevenção para que se evite a recorrência da doença reumática. Isso é um tratamento feito de forma simples, com um antibiótico, que é a penicilina benzatina, aplicado a cada 21 dias para as pessoas que já apresentaram um surto primário e vêm apresentando recorrência da doença, ou mesmo já com controle, mas que já apresentaram manifestação clínica da doença. Mais de 100 adultos estão, por esta altura, a aguardar por uma intervenção cirúrgica no complexo hospitalar Dom Alexandre do Nascimento. Nesse momento nós temos uma lista cirúrgica de aproximadamente 100 doentes na lista, aguardando. Obviamente que essa lista não reflete a realidade de todo o país. Há uma necessidade de se treinar mais gente. Por causa do grande número de pessoas que são acometidas com a febre reumática, perto de 30 profissionais angolanos serão treinados no Brasil para, dentro dos próximos 2 anos, tornar o país autônomo em cirurgia cardíaca. Nós agora formamos equipas de saúde, já não vai só o médico ou o enfermeiro. E mesmo nesse nosso programa de formação estamos a formar equipas de saúde. Vão médicos, enfermeiros, instrumentistas, técnicos de diagnóstico e terapêutico, fisioterapeutas, para daqui a 2 anos o nosso país ter uma equipa completamente autónoma em cirurgia cardíaca pediátrica, que operarão crianças recém-nascidas com baixo peso ou não, com cirurgias simples, com cardiopatias simples ou cardiopatias muito complexas. A ministra da Saúde, que falava no final do primeiro Congresso Angolano sobre doenças cardíacas reumáticas, disse que mais da metade dos 700 pacientes operados nos últimos 2 anos no país tiveram complicações da febre reumática. Inflamação nas articulações, febre, etc. Isto pode ser algum sinal de febre reumática. Dizer também que mais de 50% dos doentes que ocorrem aqui na nossa unidade do Cardeal Dom Alexandre Nascimento operados. Estima-se que em cada 1000 habitantes em países da África subsaariana, 10 a 20 pessoas são diagnosticadas com a doença reumática. Assembleia Nacional. Aprovações na 5ª reunião plenária ordinária. Em destaque. Alternativas na busca de uma saúde melhor. Por exemplo, eu tenho um problema de tala também. Quem me tratou foi a minha mãe. Risco e segurança na ausência do recomendável. Se aqui no mercado havia tala de verdade, pai, a cidade já acabava. Tem pessoas que vêm aqui com problema de febre tifoide, demos a medicação. Voz da experiência. Não podemos dizer que a medicina natural é melhor que a convencional ou a convencional é melhor que a medicina natural. Histórias marcantes. Fiquei lá 5 dias no hospital militar, deram-me alta, vim para aqui, achei a solução aqui. Raízes. Exclusivo reportagem da semana. É mais à frente a reportagem da semana. O Presidente da República recebeu hoje em audiência enviados especiais da ONU. Destaque para o representante da Organização para a África Central. Com o chefe de Estado angolano, os altos responsáveis abordaram questões que têm a ver com a paz nas regiões da África Central e Austral. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência coletiva os ministros das Relações Exteriores dos Estados-membros do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas, encarregado das questões de segurança na África Central. Na audiência que o presidente concedeu, o chefe de Estado angolano foi informado sobre o ponto de situação dos conflitos no Gabão, no Tchad e na República Democrática do Congo. O problema da paz tem a ver com a paz e segurança. Nós temos que sublinhar o esforço que Sua Excelência o Presidente da República de Angola tem envidado para a retoma das conversações e de paz a nível da República Democrática do Congo e também da sua implicação para a paz e segurança, para o restabelecimento da tranquilidade na República Centro-Africana. Também partilhamos com Sua Excelência o Presidente da República e agradecemos pela sua
implicação naquilo que é os esforços na República do Chad, porque, como sabem, a transição acabou agora, porque realizaram-se as eleições no Chad e o presidente Mahamat Idriss Déby foi eleito como presidente e a sua tomada de posse ocorreu há 2 dias atrás. Os diplomatas recebidos esta sexta-feira estão em Angola para, entre vários assuntos, buscar consensos para resolverem os conflitos no Gabão, que enfrenta uma crise de transição política, econômica e social resultante das últimas eleições presidenciais. Por fim, fizemos uma abordagem sobre as deliberações do nosso encontro da 57ª reunião do MISAC, que está a ser realizada aqui em Luanda, e aproveitamos para agradecer Sua Excelência o Presidente por ter permitido que essa reunião tivesse lugar aqui em Angola e nessa linda cidade de Luanda. Paz e estabilidade nas regiões austral e central do continente africano dominaram as audiências que o chefe de Estado angolano concedeu esta sexta-feira às Nações Unidas. Por exemplo, felicitam o presidente angolano pelo empenho e dedicação para que se encontre a tão desejada paz na vizinha República Democrática do Congo. Noutra audiência coletiva, o chefe de Estado angolano recebeu os enviados especiais do secretário-geral das Nações Unidas. Nous lui avons transmis un message principal, c'est un message de reconnaissance. Nós, de facto, transmitimos o nosso apreço ao Presidente da República pelo trabalho que tem feito e pelo engajamento da Angola na matéria de paz e segurança. O Presidente da República e Angola, de forma geral, não tem envidado esforço para poder ajudar que pudesse haver uma paz e segurança na nossa região da África Central, especialmente na parte conturbada do leste da República Democrática do Congo. O Presidente da República tem jogado um papel central na resolução de várias crises que existem ainda na nossa sub-região. Por isso, nós estamos aqui para mostrar ao Presidente da República que as Nações Unidas está pronto para dar o seu suporte em todo o trabalho que Angola tem desempenhado. Tudo isso para que a nossa região possa alcançar assim uma paz definitiva e prosperidade. No leste da República Democrática do Congo continuam os combates entre as Forças Armadas da RDC, apoiadas pelas milícias Wazalendo, e o M23, alegadamente apoiado pelo Ruanda. Já em relação à situação no Chad, onde as últimas eleições presidenciais realizadas neste mês apontam como vencedor o presidente de transição, Mahamat Idriss Déby, mas a oposição contesta os resultados com manifestações nem sempre pacíficas. E Angola assumiu a presidência do Comitê Consultivo Permanente da Organização das Nações Unidas para Questões da África Central. A eleição aconteceu durante a reunião ministerial de alto nível que terminou hoje aqui em Luanda, que abordou essencialmente assuntos relacionados com a paz e segurança na região. A Fernanda Gonga acompanhou o evento e entra a seguir com informações adicionais. Fernanda, boa noite. Ora, muito boa noite, Janete, meio-dia, também ao Simeão Mundula e a todos os telespectadores da TV Girassol. É verdade, Angola agora responde oficialmente como presidente do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas para as questões relacionadas à segurança na região central da África, depois de acaloradas discussões e reuniões que aconteceram ao longo da semana na capital Luanda, em que estiveram envolvidos os peritos da região central da África e fez então a eleição de Angola. Nesta noite, Angola assumiu a presidência, estando como presidente o ministro das Relações Exteriores, Tete António, que respondeu nesta noite na qualidade já de presidente do Comitê Consultivo. Ao longo do discurso da abertura, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, fez a apresentação de 3 pontos sobre os quais Angola se vai dedicar ao longo da presidência deste comitê. Nomeadamente, falou da criação
criação de um instrumento normativo, também falou da necessidade da participação de jovens e mulheres em questões de mediação e também destacou a importância da criação de fóruns de mediação. Vamos ouvir ao detalhe o que disse o ministro, que falou nesta noite já na qualidade de presidente do Comitê Consultivo. Reforçamos a ideia da necessidade de envolver cada vez mais as mulheres e os jovens da CAC nos processos da mediação e resolução de conflitos, uma vez que representam a franja da população que mais sofre com as consequências nefastas de conflitos em curso e que periga sobremaneira o futuro do nosso continente. Minhas senhoras e meus senhores, aproveito esta ocasião para felicitar e encorajar os passos dados nos diferentes processos de mediação em curso e reiterando assim o compromisso da República de Angola em continuar a dar o seu contributo para a paz e estabilidade na nossa região. Ora, muito bem, foram as palavras do Ministro das Relações Exteriores, Tete António, que falava hoje já na qualidade de presidente do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas para as questões de segurança a nível da África Central, após esses 5 dias de reuniões entre peritos, delegados internacionais e também vários representantes das Nações Unidas, onde se discutiu vários temas relacionados à segurança na região central da África. Os peritos e os delegados também chamaram a atenção para a necessidade de se banir os discursos de ódio que também têm girado muito à volta da nossa região. Lembrar que Angola vai assumir a presidência deste comitê durante 6 meses. É o essencial de informação que lhe damos a ver a partir de uma das unidades hoteleiras, local onde decorreu a 57ª reunião de ministros do Comitê Consultivo Permanente para as questões de segurança na África Central. Boa noite. Boa noite, Fernanda Gonga, e bom regresso a casa. O Conselho Superior da Magistratura Judicial está a implementar a referência única de pagamento ao Estado, ou seja, emolumentos nos tribunais de jurisdição passam a ser pagos via RUP, e é sobre o assunto que vamos a seguir conversar com o Dr. Artur Alfredo. Boa noite, doutor, bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite, senhor. Portanto, um ciclo de mudanças, nova medida no Conselho. Sim. Muito boa noite aos nossos telespectadores. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, em sessão ordinária do seu plenário, no dia 20 de março, deliberou a implementação do pagamento via RUP para todos os tribunais da jurisdição comum. O pagamento via RUP ocorre dentro da plataforma que é o portal de serviço, e em termos simples, o portal de serviço é uma plataforma provida pelo Ministério das Finanças para os órgãos arrecadadores como um canal único de arrecadação e receitas, às receitas públicas. Portanto, com esta medida vamos permitir mais transparência e mais eficiência na gestão dos recursos arrecadado pelos tribunais. Estamos a falar de uma medida, no caso, mais eficiente, pode ser considerada mais eficiente. Mais eficiente. E rápida também, fácil de aplicação? Sim. Quais são os moldes? Os moldes. A referência única de pagamento do Estado, que ocorre dentro do portal de serviço, é um sistema onde todos os serviços dos tribunais estarão inscritos. O utente, quando chegar com a sua guia de pagamento, que foi gerada para pagar um emolumento ou uma taxa, em função daquilo que são os serviços, será gerada uma referência única de pagamento, que é em termos ao Estado, que é a RUP, e poderá fazer o pagamento via mesmo no tribunal, ou então por via de outros mecanismos de pagamento, por multicaixa express, ou então poderá fazer o pagamento também via os aplicativos bancários. Como é que se pode enumerar as vantagens que isso representa para os utentes? Portanto, o processo anterior era muito demorado. O processo anterior era muito demorado. Por quê? Porque depois da emissão da guia, o utente tinha que se deslocar do tribunal para um banco e enfrentava enchente, ou então porque o pagamento
na altura era feita via diretamente ao balcão comercial. Hoje o utente deixa de ter essa obrigação de fazer o pagamento por uma única via, que é o depósito via balcão. Pois, este novo modelo, doutor, exige um suporte tecnológico adequado. Certo. Estão criadas essas condições? As condições estão criadas, como já foi aqui frisado, o portal de serviço é uma plataforma provida pelo Ministério das Finanças e nós estamos a trabalhar em equipa com o Ministério das Finanças, que é o coordenador deste processo, e a AGT e o CETIC. O CETIC porque é a parte tecnológica do Ministério das Finanças que faz esta parametrização, e a AGT é a parte que tem a responsabilidade da arrecadação das receitas do Estado. Pois há zonas do país onde a cobertura em termos de internet, por exemplo, ainda é deficiente. Certo. Nós estamos a trabalhar com todos os provedores de serviços de internet. Naquelas zonas onde há esse tipo de complicações, por exemplo? Hoje nós já se pensou nisso? Já se pensou. Hoje nós temos várias soluções. Temos o AngoSat, temos o Angola Cable e tantos outros provedores de internet. Então nós vamos procurar utilizar todos esses provedores para que nesses lugares mais recônditos nós também possamos instalar um ponto de sinal de internet para que o serviço esteja mais próximo ao cidadão. Pois é, doutor Artur, vamos agradecê-lo por estes momentos e esclarecimentos importantes no Girassol Jornal. Se não tiver mais nada a crescer, então contamos tê-lo numa próxima oportunidade, se assim se justificar. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Pois, e seguimos a informar, está concluída a discussão na generalidade das propostas de lei sobre institucionalização das autarquias locais. Na Casa das Leis, a agenda dos deputados hoje foi dominada pela proposta do Executivo, que foi igualmente aprovada com as respectivas leis complementares e segue agora para análise na especialidade. Por unanimidade, a 5ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional aprovou na generalidade a proposta de lei submetida pelo Executivo sobre a institucionalização das autarquias locais, com 160 votos a favor. Nas declarações de voto, os grupos parlamentares chamaram a atenção para a regulação transitória da institucionalização das autarquias e consideraram de extrema importância a proposta do Executivo para a concretização da democracia participativa. Quer a presente proposta de lei, quanto o projeto da institucionalização efetiva proposto pelo grupo parlamentar da UNITA, justificam o interesse e a necessidade urgente de se criar condições jurídicas e políticas para que o processo de implementação das autarquias seja concluído e dê oportunidade para que o país e os angolanos experimentem uma nova era capaz de aproximar o centro do poder àquele que é natural. É imperativo destacar que a nossa aprovação não está alheia aos problemas que esta proposta traz. Não é uma aprovação cega. Pelo contrário, é um voto favorável condicionado à necessidade premente do cumprimento da Constituição e descentralização do poder, garantindo assim a autonomia, eficácia e eficiência das autarquias locais. O que é que nós temos que tratar? Essa é a segunda questão de fundo, na especialidade. Eu penso que há algumas questões que são discordantes e em relação às quais temos que nos preparar para que as pessoas lá fora, aqueles que foram ouvidos pela UNITA, não pensem que isto são favas contadas. Há temas que precisamos de debater com seriedade, com patriotismo, com responsabilidade, com ponderação, com humildade, com eficácia e com sentido patriótico. O diploma apresentado pelo Ministro da Administração do Território trouxe em debate a ideia do Executivo, que será eventualmente fundida em sede da discussão na especialidade, com a proposta da UNITA também aprovada na generalidade. A visão do chefe de Estado foi a que foi refletida na proposta de lei que ele submeteu à Assembleia Nacional. Portanto, que no fundo estabelece um conjunto de precondições que devem ser resolvidas antes mesmo da criação efetiva de cada autarquia local. Naturalmente que é uma posição que mereceu alguns
alguma contestação por parte do Partido UNITA. É compreensível, esse é mesmo jogo político e democrático, mas o mais importante é, portanto, tendo sido aprovadas as duas leis, vamos então olhar para os pontos convergentes e assegurar a harmonização das duas propostas. Para que a harmonização desejada aconteça, os deputados sugerem que todos os pontos sejam discutidos de forma abrangente, envolvendo todos os estratos da sociedade. Bom, nós entendemos que surgiram efetivamente duas grandes recomendações. Em primeiro lugar, deixar que ao nível da apreciação na especialidade possamos debater todos os argumentos que visam, no fundo, termos no final uma única lei sobre a institucionalização das autarquias locais. Mas foi também sugerido pelos deputados da Assembleia Nacional que esse debate não ficasse apenas pelos partidos políticos ou apenas entre o Executivo e a Assembleia Nacional, ou seja, que fosse um debate mais aberto e pudesse envolver outras sensibilidades da nossa sociedade. E isso vamos fazer. Quanto ao pacote legislativo autárquico, o plenário da Assembleia Nacional aprovou ainda, na generalidade, por unanimidade, a proposta de lei que aprova o estatuto remuneratório dos titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais, com 146 votos, e a proposta de lei orgânica da Guarda Municipal, com 142 votos. Estamos a informar no Girassol Jornal Economia em destaque. No próximo bloco, o interesse dos Emirados Árabes Unidos em apostar no turismo nacional. Ainda hoje, reportagem da semana, alternativas na busca de uma saúde melhor, desenvolvimentos sobre a medicina tradicional e histórias que você não pode perder. O intervalo é breve, não saia daí, é um até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal Atualidade Além Fronteiras. Putin favorável a negociações com a Ucrânia para pôr fim ao conflito. A Emília Pascoal desenvolve a seguir o resumo da atualidade internacional com este e outros destaques. Emília, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Olá, Emília. Boa noite a todos. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que é favorável ao reinício das negociações de paz com a Ucrânia. O presidente russo disse que as conversações de paz devem ser retomadas, não com um ultimato, mas com bom senso. Putin apelou à Ucrânia para regressar à mesa das negociações, mas avisou que os objetivos finais das conversações deveria ser a assinatura de um documento jurídico e que o regresso às negociações não poderá assentar apenas nas exigências de uma das partes. Outras notas internacionais, acompanhe. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma criticou o mais alto tribunal do país e os seus antigos aliados do Congresso Nacional Africano pela sua desqualificação das eleições da próxima semana e disse que lutaria pelos seus direitos de forma disciplinada. O antigo líder de 82 anos deixou claro que continuaria a fazer campanha contra o Congresso Nacional Africano, que outrora liderou no período que antecedeu as eleições de quarta-feira. Zuma foi desqualificado na segunda-feira pelo Tribunal Constitucional por causa de uma seção da Constituição que diz que qualquer pessoa que tenha sido condenada a uma pena de prisão de 12 meses ou mais sem opção de multa não pode se candidatar ao Parlamento até 5 anos após a sentença ter sido cumprida. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão em 2021 por se recusar a testemunhar no inquérito sobre corrupção. O Tribunal Internacional de Justiça, o mais alto tribunal das Nações Unidas, ordenou hoje a Israel que suspenda de imediato as operações militares na faixa de Gaza. A decisão decorre de uma petição da África do Sul, apresentada ao Tribunal Internacional de Justiça em dezembro, 2 meses depois do início da guerra entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas. Em janeiro, o TIJ tinha ordenado a Israel que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para impedir qualquer ato de genocídio e que permitisse a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A China acusou nesta sexta-feira o novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, de empurrar a ilha em direção à guerra ou ameaçar a reforçar as contramedidas no segundo dia de exercícios militares ao redor do território. O comando militar chinês afirmou que as manobras são um teste de capacidade para tomar o poder na região. O porta-voz militar chinês Li Xi afirmou que os exercícios eram pensados para testar a capacidade de tomar o poder, lançar ataques conjuntos e ocupar áreas-chave. A Guarda Costeira de Taiwan denunciou nesta sexta-feira que 4 navios da Guarda Costeira chinesa entraram em águas restritas no seu território, acompanhados por mais 2 embarcações de apoio nas proximidades. Está contada a atualidade internacional. Janete Simeão, bom jornal. Obrigada, Emília. Até a próxima.
Bom descanso, Emília. E agora olhamos para o ILA, mercado e desafios de exportação, em destaque. Ora bem, agora olhamos para as valências do Porto do Namibe, a terceira infraestrutura portuária mais importante do país, que, por sinal, hoje completa 70 anos de operações. O porto, que beneficia de obras de expansão, movimentou no primeiro trimestre do presente ano mais de 275 mil toneladas de carga. O Porto do Namibe é a maior infraestrutura portuária do sul de Angola e a terceira mais importante do país. Nesses 70 anos de operação, destaca-se por ser a porta de saída para os países encravados como a Zâmbia, Botsuana e parte da Namíbia. A sua atividade principal é o armazenamento e carregamento de minério de ferro para exportação, proveniente da região de Cassinga, província da Huila, e Cuxe, na província do Cubango. Os produtos, de momento, mais exportados no Porto do Namibe são as rochas ornamentais, onde é que está incluso o granito e o mármore. E também, neste período, também exportamos agora já o ferro gusa. Nesta altura, decorre um trabalho de expansão dos dois terminais. A Ponte Cais do Terminal Mineraleiro de Sacomar terá 520 metros de comprimento e 18 de largura. Já o terminal de contentores está a ser prolongado o cais existente em 288 metros de comprimento e 18 de largura. O Porto do Namibe tem uma característica própria, que é um porto meramente exportador. Isto é que nos faz com que as nossas mercadorias são destinadas para aqueles países que eu há pouco tempo que me referi, que é o caso da China, caso da Espanha, Portugal, França, Alemanha e também em alguns países árabes. O Porto do Namibe transportou no primeiro trimestre de 2024 mais de 275 mil toneladas de cargas, tendo arrecadado mais de 4 mil milhões de kwanzas. Por ser um porto vocacionado para a exportação de ferro, os seus principais destinos são a China, Portugal, Itália e outros países do velho continente. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos considera excelentes as relações com Angola e reafirma o interesse de ampliar os investimentos no país. O setor do turismo está no centro das atenções. O embaixador trabalhou na província da Huila, onde avaliou áreas para investir. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Angola, Salman Al-Hamid Abeid, considera de excelentes as relações entre os dois países. O diplomata falava no Lubango depois de ter visitado pontos turísticos e empreendimentos económicos da região durante a sua estadia de 2 dias na Huila. Para Salman Al-Hamid Abeid, o setor do turismo, que é uma aposta do Executivo, deverá ser a próxima área que vai merecer investimentos do seu país. دولة الإمارات وجمهورية أنغولا يتمتعون بعلاقة جدا طيبة. As relações entre Emirados Árabes Unidos e a República de Angola são excelentes. Nós, nos Emirados, já começamos a promover o setor do turismo, começamos nos anos 80. E agora já temos uma autossuficiência das riquezas do país, já não precisamos muito mais de petróleo, porque o turismo já está muito avançado. Se o governo de Angola mostra interesse de cooperar com Emirados Árabes Unidos, e já houve, no setor do turismo, nós estamos muito abertos para apoiar e trocar o know-how e trazer investidores dos Emirados Árabes Unidos aqui em Angola. Mas nós sabemos que também o setor do turismo em si precisa de outros setores para apoiar, tipo infraestrutura, companhias aéreas, e que é toda a cadeia que ajuda a promover o setor do turismo, que o governo tem que também olhar. E a Huila é também referência no domínio da produção de água mineral. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos constatou isto mesmo. A classe empresarial naquela região do país garante que está pronta para exportar o produto. O empresário huilano Valdemar Ribeiro pretende exportar para os Emirados Árabes Unidos água mineral.
Proprietário de uma empresa de engarrafamento de água, o homem de negócios disse que já foram iniciados contactos com as autoridades do país árabe. Estamos a tentar trabalhar com o mercado árabe, com o embaixador árabe desde há algum tempo, desde Luanda, junto com a Câmara de Comércio Angola-Árabes, Estados Árabes, e já vimos nessas demarches já há um bom tempo. Pela primeira vez eles vieram aqui à nossa província, no caso a água preciosa. Então nós temos que acreditar em nós. Para concretizar o sonho de exportar os seus produtos para o mercado dos Emirados Árabes Unidos, inicialmente o empresário wilano vai aumentar a produção e a qualidade e também certificar os mesmos junto das autoridades do país árabe. É muito difícil, é um mercado muito exigente. Então temos que criar as condições de qualidade, as condições de quantidade de investimentos e etc. Temos que criar parcerias com a trading deles, porque no mercado árabe não é qualquer um que entra, e temos que criar também as condições para investir em Angola. Outros produtos com potencial para exportação são água com gás, sumos naturais e medicinais. Estamos a tentar dialogar e conversar para atrair novos investimentos, mas antes disso fazermos as tarefas de casa e termos a certeza que vamos escoar a água produzida. Não é só água, é água com gás, é água natural, de nascente e sumos naturais. E a província do Bié acolhe o 9º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que debate desafios no setor. A exploração ilegal de recursos é uma das preocupações que dominam a agenda do evento que abriu hoje. Sobre as áreas agrícolas que não estão a ser vendidas por ser um grande potencial mineiro, o governante disse que muitas estão em prospecção. A área que, se descobrir algum depósito mineral com importância econômica, né, é uma área bastante reduzida que vai ser utilizada para a atividade mineira. E não nos esqueçamos também que a atividade mineira, a atividade petrolífera, leva a desenvolvimento a zonas inóspitas, né? E depois, com a presença lá da atividade mineira, outras áreas se vão desenvolvendo, agricultura e outros projetos. Temos que olhar também deste ponto de vista, né? Sobre a existência de cobalto em Angola, Diamantino Azevedo refere não adiantar dados concretos e diz mesmo que o país não está a produzir. Não há produção de cobalto em Angola, né? Então, o que é que se tem que fazer primeiro? É procurar. Por isso é que nós demos, por exemplo, aquelas empresas que hoje já temos algumas de grande porte no nosso país, extensões grandes para eles poderem ver, né, detectar as tais anomalias. Anomalias apenas indicam que há probabilidade de existência de um determinado mineral nesta área, né? Então, neste momento não há produção de cobalto, neste momento não há dados ainda que nos afirmam que poderemos vir a ter reservas de cobalto para ser explorado. No evento foram apresentados vários projetos como a construção de uma fábrica de fertilizantes e a construção de outras fábricas diamantíferas. E agora a reportagem da semana que retrata hoje as alternativas na busca de uma saúde melhor, desenvolvimentos sobre a medicina tradicional, vantagens e desvantagens. Histórias contadas por pessoas que superaram casos críticos e conselhos de especialistas na matéria. Vamos acompanhar com a assinatura do Simão João. Estive numa instituição de saúde, medicina convencional e saúde pública e não achei a solução. Aqui no Futuro Azul achei a solução. Há 8 anos que Manuel foi diagnosticado com hipertensão arterial que evoluía para princípio de trombose. A fala e os movimentos dos membros inferiores foram fortemente afetados. De lá para cá, Manuel tem feito o tratamento neste consultório de medicina natural, onde encontrou a solução para voltar a marcar passos. Eu estava a trabalhar e na qual me senti só uma câimbra nos pés e senti o problema de atenção. E vi que tinha problema
Então, eu liguei para o meu irmão, levou-me no hospital. E no hospital militar, onde fui diagnosticado que tive problema de AVC. Fiquei lá 5 dias no hospital militar, deram-me alta, estava a fazer fisioterapia no geral. No geral, fiquei lá 3 meses, vim para aqui, achei a solução aqui. Ela apareceu com problemas seríssimos de hipertensão arterial que resultava em questões de hemiplegia. Hemiplegia, ressalvo, é conhecido socialmente como trombose. E, felizmente, hoje estamos aqui a marcar alguns passos dentro do conceito da medicina natural. Desconstruir a visão que muitas pessoas ainda nutrem sobre o misticismo na medicina natural tem sido um dos grandes desafios dos naturopatas. A medicina natural não tem envolvimento de misticismo, muito menos práticas ocultas, não. É baseado simplesmente pelos componentes que a natureza nos oferece. Encontra-se esses componentes. É desses componentes que também, tanto nós como técnico de medicina natural, nos baseamos na formação e seguirmos o espaço dos produtos descobertos pelos cientistas que estão empenhados na pesquisa da descoberta de cada planta, cada raiz, cada fruta que contém nutrientes que permitem o bom funcionamento do nosso organismo. Longe do empirismo, longe de outras práticas que não visam tudo. Daí que eu tenho dito que, diante da medicina natural, ela é uma prática ecológica, é uma terapia limpa, é uma terapia que, de certa forma, ela também acode. Na maioria de nossos pacientes, né, com doenças várias, principalmente aquelas ligadas às doenças crônicas, reversível, claro, e que tem se dado algumas respostas com muitas eficiências. Assim como os medicamentos convencionais podem ter efeitos colaterais, o mesmo ocorre com tratamentos alternativos. Porque hoje em dia também, para o indivíduo se automedicar em naturopatia, deverá necessitar de uma orientação de um profissional. Porque se assim não for, são os casos que hoje em dia a medicina convencional vem lamentando. Muitos outros pacientes vão até os hospitais por conta de uma intoxicação no fígado, né? Por conta de uma intoxicação orgânica. Por quê? Porque ele utilizou métodos empíricos para um determinado tratamento. Os medicamentos alternativos, com suas raízes profundas em tradições ancestrais e suas diversas abordagens terapêuticas, são encontrados a céu aberto no mercado dos kwanzas, onde as vendedeiras são acusadas de feiticeiras. A medicina natural e tradicional é muitas vezes associada à prática de feitiçaria. Aqui no mercado dos kwanzas, a coordenadora de medicamentos tradicionais esclarece que várias pessoas procuram pelas famosas talas, mas que elas não são vendidas neste local. Se calhar ele pode até dizer que não comprou aqui, mas como nós já temos uma forma que nós aqui no Beco Sete mesmo vendemos feitiço, então as pessoas vão acreditando, porque aqui me vendem feitiço de 50, e ninguém tem feiticeira. Acho que eu vou aceitar matar alguém por 50 kwanza. Não tem nada problema, porque a medicina tradicional faz assim, os kwanza fazem assim, só são fama que levam dos kwanza, mas os kwanza não têm esse problema. No fundo, as pessoas vão buscar medicamento em outros sítios, nas casas escuras, e mentem que estão a comprar nos kwanza. Se aqui no mercado havia tela de verdade, pai, a cidade já acabava. Por quê? Porque eles venham solicitar mesmo de verdade. Você por dia aqui podem receber 7, 8, estão a vir a procurar. Lhe roubaram o telefone aí, vai correr aqui. Mamãe, não tem tala, mas mano, esse gatuno que te roubou, ele foi. Tá vindo procurar mesmo tala aqui. Tá vindo procurar, encontraste onde? O gatuno me roubaram mesmo aqui meu telefone. Quero mesmo tala, mano. Meu filho, esse dinheiro que restou, já te roubaram o telefone. Vamos aí te roubar os 10 mil que tens, volta em casa, vai orar.
Entretanto, como em qualquer decisão relacionada à saúde, é fundamental realizar uma pesquisa minuciosa, avaliar os profissionais e sempre priorizar o próprio bem-estar e segurança. O que nós sempre recomendamos é as pessoas não tendo a curiosidade, não importa o que é que incomoda, de antes partirem para uma medicação, para uma dosagem, sem consultar, né, um técnico e um profissional, porque tem efeitos colaterais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam práticas tradicionais nas unidades básicas de saúde. É a reportagem da semana com direito à reposição amanhã aqui no Girassol Jornal. Mais um intervalo, não perca no próximo bloco sugestões de agenda cultural que podem falar para o seu fim de semana. E também o melhor do desporto, novidades que marcam o país e o mundo. Não perca, é depois do intervalo. Até já! Já de volta, tem desporto para ver, Janete. Exatamente, Simeão, e é com Anselmo Gaspar que já cá está. Anselmo, boa noite. Boa noite, Janete. Olá, Simeão. Espero que esteja tudo bem. Assim que nos acompanha a cordiais saudações, vamos abrir com o Girabola, dizer que a partida que abriria a ronda 28 desta competição não foi realizada, que seria entre o Cabos Corpo do Palanca, assim está correto, e o Desportivo da Lunda Sul. Você vai saber agora o que aconteceu. Infelizmente, na última hora recebemos a comunicação de que o voo previsto 11 horas para trazer a nossa delegação para cá, Luanda, o voo foi cancelado para amanhã. E neste momento que falo, a nossa equipa se encontra no aeroporto de Olinda Rodrigues de Saurimo, à espera. Tudo estava montado para que os adeptos palanquinos puxassem pelos seus jogadores preferidos e pela equipa da Rua F de modo geral. O que ninguém esperava é que a bola não giraria nesta sexta-feira no Estádio dos Coqueiros para a abertura da jornada 28 do Girabola pelas razões apresentadas lá no princípio. O vice-presidente do Cabos Corpo do Palanca, José Domingos, mostrou-se indignado pelo sucedido. Mas também não há necessidade de uma equipa que não jogou a jornada passada não estar aqui presente para jogar. Portanto, há muito tempo, ainda que não tivesse avião, até do autocarro vinha, como muitas equipas têm da Sul de autocarro. Portanto, eu acho descabido noticiar. Aqui cada equipa tem as suas condições, mas se uma equipa não joga, folga numa jornada anterior, tem muitos motivos para estar presente. Questionado sobre quando será realizado o jogo, José Domingos frisou que o assunto agora é do domínio da Federação Angolana de Futebol. Não sei, isso tudo tem que vir num comunicado da Federação. Os clubes todos lá têm que esperar só o comunicado. Portanto, a comissária do jogo esteve presente e a informação que nos deu é que vamos aguardar a notificação pelo órgão reitor do futebol e nós só temos que aguardar e aquilo que decidir vamos iniciar. Por banda do Desportivo da Lunda Sul, o vice-presidente da equipa, Abel Fidel, garantiu que a sua rapaziada estará em condições para jogar neste sábado. A própria federação também está consciente que no prazo de 102 horas as equipas vão comunicando aquilo que são os motivos de impedimento. E nós elencamos esses elementos num documento oficializado. Não é que estamos aqui a dizer de que o documento já foi remetido à direção do Cabo Sport. Portanto, a federação também está solidária que dentro do prazo fizemos cumprir aquilo que é o prazo, no entanto, de dimensão. Recordo que o Desportivo da Lunda Sul ocupa a terceira posição do Girabola com 47 pontos. O Cabos Corpo do Palanca está no quarto lugar da prova com 42 pontos. E agora no basquetebol, o Petro de Luanda, que participa na BOL pela quarta vez consecutiva, vai entrar em ação neste sábado. O único representante angolano na maior prova de basquetebol do continente africano a nível de clubes vai voltar a entrar em ação. O Petro de Luanda enfrenta neste sábado o Monastir da Tunísia no primeiro jogo da fase decisiva do título da Liga Africana de Basquetebol. As duas equipas têm quase a mesma pontuação,
ambas com 50% de vitórias conseguidas. O combinado angolano, que é a única equipa nesta fase da competição que esteve nas 3 edições passadas, terminou a Conferência Kalahari na segunda posição, com 2 vitórias e igual número de derrotas. Já a União Sportive Monastir, inserido na Conferência Sahara, terminou na terceira posição com 3 vitórias e igual número de derrotas. A fase final da BAL está a ser disputada no Ruanda, na BK Arena em Kigali. O duelo entre o Petro e Monastir acontece neste sábado às 13h30. É verdade, e vamos esperar pelo resultado amanhã do Petro de Luanda, frente ao Monastir da Tunísia. Por hoje é tudo sobre desporto no Girassol Jornal. Janete e Simeão, desejo continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Anselmo, e até a próxima. Estamos juntos. Estamos juntos para um descanso. Exatamente, nós aqui estamos a dizer adeus na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã às 19h45. Votos de continuação de boa noite. A seguir, já sabe, tem conversas com Mel às 21 horas pontualmente. Estamos juntos, boa noite. Já se vai.